Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Vicky desse podcast. Esse podcast que foi feito para contar histórias e compartilhar processos. E o episódio de hoje é um quadro novo que se chama Diz pra Vicky, onde eu vou entrevistar pessoas que eu admiro. E o episódio de hoje é com ela, criativa, inteligente, sensível, curiosa e rebelde, Juliana, da Autocria. Ela tem mais de 50 mil seguidores no TikTok, com seus vídeos que são sempre um respiro naquela timeline doida e acelerada. E os vídeos dela são sempre de um incentivo pro autoconhecimento, espiritualidade e respiração. E aí? Que introdução impactante. Esse nome Utocria tem algum significado para ele específico? Tem. Utocria, eu quis juntar a palavra utopia, né, utópico, né, com criatividade, criação. Então, para mim, a utocria, ela foi a ideia de criar um espaço onde o que as pessoas me diziam que era impossível de fazer, que era muito utópico, que era muito real, eu conseguia trazer isso para a realidade. Então, para mim, a utocria é isso, é a manifestação da criação e da criatividade. Ai, achei incrível. E eu vi que você postou no seu Instagram contando um pouco da sua história, de que você descobriu que tinha sido adotada com uns 12 anos e que isso tinha te dado o sentimento de inadequação gigante. Foi daí que partiu o âmago da coisa para começar a sua jornada de autoconhecimento espiritual. Na verdade, a princípio não foi consciente, né? Foi uma coisa muito inconsciente. Então, eu meio que fui. A sensação que eu tenho, né, trazendo para o lugar do lúdico, eu sinto que a vida foi me jogando, né? Eu me senti uma bolinha de pinball ali. De aqui estou rejeitada, aqui também em adequação. Então, é como se inconscientemente eu fui empurrada para minha jornada de cara, você não tem outra opção além de ser você. Porque aonde você não é você, você já viu que não tá certo. Seus pais adotivos não te aceitam porque você é muito diferente, você é muito, né? Eles estão indo para o lado esquerdo, estão indo para o lado direito. Os relacionamentos que você constrói, sendo esse personagem não funciona. Enfim, trabalho também. Já que a tua realidade é insustentável, por que não tentar uma jornada diferente? Foi realmente a partir dessa percepção que eu aceitei depois de muito resistir. Entendi. Eu vi que você falou que uma das coisas que você fez para começar a se enxergar mais foi raspar a cabeça. Você ficou careca e aí você conseguiu um emprego que te deu mais uma independência financeira também na área de marketing. E como é que tá o marketing para você hoje em dia? Você ainda vê sentido nele? Como que foi o processo de você pedir demissão desse lugar também que você ganhava relativamente bem? Você tinha acabado de conquistar a sua independência? Essa questão primeiro de raspar a cabeça foi uma coisa muito simbólica. Porque eu era muito apegada ao meu cabelo. Meu cabelo era um componente muito importante pra minha Uhum. E autoestima. lindo. E eu tinha um cabelo muito grande, enfim. E abdicar dele foi o primeiro passo de eu ouvir meu coração. Porque do nada eu tava voltando. Eu era jovem aprendiz nessa época, na verdade. E aí eu passei pela barbearia e alguma coisa falava, vai, é agora ou nunca. Eu falava, ai meu Deus. Ai, foi num impulso Foi. assim de loucura. Você não pensou nisso. Não. Você passou e falou, vou raspar. Vinha como uma ideia, mas eu pensava, se eu não ouvir um impulso, eu nunca vou fazer isso na minha vida. E eu fiz esse movimento, enfim, depois de um ano eu acabei saindo da casa dos meus pais. E aí eu consegui um emprego massa, assim, só que é isso, esse sentimento de não é aqui, sabe? Não tá fluindo. E isso veio, a princípio, num lugar de eu não conseguir entregar o meu trabalho como eu gostaria. Tudo me cansava, era uma coisa que não era física, era uma coisa energética, porque eu trabalhava de casa. Então eu sentia aquilo ali me sugando num nível que é como se tivesse sei lá, um dementador do Harry Potter ali perto de mim. Toda vez que eu tentasse trabalhar, como dizem que eu tenho que trabalhar. Então foi muito difícil, assim, esse período pra mim. De entrar num trabalho e ser a mesma coisa que o outro. Porque o problema não era o trabalho em si. É você. Então reconhecer isso foi muito difícil. Muito difícil. Eu entrei em depressão, assim. Real, assim, até eu aceitar a mudança como de maneira Sim. completa. Mas eu acho que é uma coisa que tem uma carga muito grande também, porque o trabalho ocupa muitas horas do nosso dia. Sim. Então, se a gente faz algo que não tá ressoando, eu acho que é muito difícil não cair pra esse lugar de depressão, né? Ainda mais que é uma coisa que a gente. Eu acho que todo dia que a gente tá ali e a gente tá vendo que tá, de certa forma, falhando, né? Entre aspas, e que não tá conseguindo entregar, parece que é um lembrete, uma angústia de que tem alguma coisa errada, tem alguma coisa fora do ar, Eu né? sentia isso comigo, né? Porque eu falava, cara, qual é o meu problema? Por que eu não consigo performar como uma galera normal? Sim, Tipo, qual é o meu sim. problema real? Eu tinha um pouco disso também. Eu lembro que eu fui numa consulta até no terreiro que eu cheguei, tipo, falando, pô, pode me dar um esporro, porque eu tava me achando mimada.
Como se eu fosse uma pessoa mimada. Tipo, pô, a gente é brasileiro. Quantos brasileiros não trabalham com o que gostam? Aí vai chegar na minha vez e eu vou ficar depressiva. Tipo, eu vou perder o Sim. sentido da vida. Por que que eu não consigo entender de que, tudo bem trabalhar um pouquinho ali, ganhar uma grana com uma coisa que não ressoa com a gente? Isso batia muito num lugar esquisito, assim, pra mim. Mas eu acho que é uma questão de chamada, de propósito Eu mesmo, acho né? que E os tempos mudaram, né? é. Eu acho que da nossa geração pra cá é uma galera que tá correndo mais em prol disso, né? Tá dando mais importância pra isso. Não acho que os nossos pais não tinham que correr, mas eu acho que a Uhum. gente não consegue viver a vida se a gente não estiver prestando atenção nisso. Que a gente acaba ficando adoecido real, né? Muito. Só que aí a gente traz esse ponto para a atualidade. Eu acho que as pessoas hoje em dia têm a consciência da importância disso, para além daquele pensamento do, trabalhe para fazer o que você gosta. Eu vejo que as pessoas estão criando uma sensibilidade, mas ainda não estão criando coragem para articular esse processo. E é aí que eu reforço muito nos meus vídeos. Sobre a importância de lavar o personagem, sobre a importância de encarar o processo. Eu incentivo muitas loucuras, realmente. Incentivo porque esse é o caminho das pedras, o caminho de uma vida empolgante, sabe? Então eu acredito assim que a nossa sociedade, a nossa geração, ela tá mais consciente, mas só consciência não gera movimento. Eu acredito que existe um lugar mais profundo que é a nossa empolgação, que é a nossa indignação, que é a nossa raiva, que se a gente alimenta isso o suficiente, nos tira de onde a gente está. E esse é o movimento. O que que você acha que te deu esse start pra você pedir demissão e vender todas as coisas da tua casa e começar a viajar? Eu percebi que eu não ia conseguir sustentar essa vida desse personagem. Sabe? A viver o Monopoly, né? Aquele jogo do tabuleiro. Eu não queria viver o Monopoly. Eu não consegui. Eu falei, cara, eu fiquei um ano pagando aluguel. Entre aspas, né? Um ano pagando porque eu fiquei devendo. 5 meses que eu pedi demissão. Mas eu fiquei um ano vivendo de aluguel, vivendo essa vida. Eu não consigo me imaginar fazendo isso de novo. Eu não consigo me imaginar estando parado num lugar, pagando aluguel, trabalhando 8 horas por dia, sobrando um dinheirinho pra curtir no final de semana, pra sustentar a minha vida social, e tudo se repete de novo. Isso me angustiava num nível que eu falei, Deus, se for pra viver assim, você pode me levar de arrasta pra cima, porque eu não quero ter uma vida assim. Medíocre, pra mim, na minha realidade. Pra mim seria viver uma vida de maneira muito medíocre. Eu quero uma coisa mais, eu quero mais. E foi quando eu larguei tudo, porque eu não tinha nada a perder. É porque é muito interessante você falar mais também, né? Porque pode ter outras pessoas que na perspectiva dela você não tá vivendo uma vida demais, né? É Porque essa verdade. vida de viajante É tem muito verdade. desconforto também, né? É. Mas é isso que é o mais pra você, né? Isso, perfeita colocação. Mas pra mim esse é o êxtase, é a excitação da parada. Algumas pessoas vão falar que é o oposto, né? Eu não É, tô vivendo, você né? ficou Eu doida. fiquei doida, não tô vivendo a linearidade, que é eu tenho um trabalho certinho. Eu tô metendo louco. Como assim? Você não vai ter aposentadoria? Sim, sim, sim. Ninguém vai ter. A gente tá E trabalhando aí? também, não vai ter. Então, não importa. Acho que viver é muito além de criar um espaço de estabilidade na vida. Eu acho que pra mim viver é experienciar isso aqui no máximo, assim. É clicar no... Eu sinto que antes de vir pra Terra, Deus perguntou, qual emoção é essa emoção? Eu Aí tu falei, qual falou com emoção? emoção, sentindo todas. Tudo, eu quero Sim. tudo. Aí isso dá muita raiva, né? A espiritualidade já falou isso pra mim também, na época que eu tava meio depressivinha, assim, com ansiedade, aí ela falou: Você sabe que antes de você vir, você pediu pra Olha vir só. com essas coisas? Eu falei: eu fui dar uma de boa samaritana lá em cima, falando, pô, botar no peito da mamãe que a mamãe aguenta. Aí chega aqui, E a gente aguenta fica sim. meio. E aguenta sim. Aguenta, tamo Aguenta. aguentando. Aguenta e não, eu acho que, até fugindo dessa percepção de aguentar, eu acho que a gente curte o processo. Hoje em dia eu consigo entender isso, tipo, eu sinto que minha vida ela foi uma montanha-russa muito louca, assim, a princípio muito pesada, né, quando eu trabalhava com os meus pais. O processo inicial, ele é muito desconfortável, porque você ainda tá saindo da casca. Você ainda tá descobrindo quem é você, o que, que você quer, o que, que não é você, então é muito desconfortável sair no início. É desconfortável durante? É. Não deixa de ser desconfortável. Só que você vai ficando mais flexível. E você vai criando força para enfrentar os processos. Então não é desconfortável como é no início. É diferente. São outros desconfortos. E você lida de maneira diferente. Esse é o tesão da brincadeira, né? É entender que tudo vai estar sempre mudando. Então só que esse é o foda, porque as pessoas não estão abertas a atravessar o primeiro passo que é lidar com o É. desconforto de Ninguém viver o seu falou que ia ser. ser confortável, né? Não é confortável porque primeiro você tem que confrontar um eu que você construiu a sua vida inteira, né? É o personagem, que eu sempre falo isso, né? No vídeo de personagem, rompa com o personagem. Mas é porque é isso, romper com esse personagem que você se identifica pra caramba, né? Que é esse corpo,
que é a maneira que você se expressa, que é o seu ofício, não o seu trabalho. É romper com isso tudo e ver que tem mais por detrás. Por mais que você esteja confortável, tem algo a mais ali, por detrás disso que você construiu. E é através desse a mais que você vai romper essa estrutura. Mas aí, depois que você rompe, você pode esquecer. Talvez você deixe o trabalho, você deixe relacionamento afetivo, amizades, família. Nem todo mundo quer. É muito aquela frase, né, que tem uma galera que fala de que a sua vida nova vai te custar a sua antiga. Eu demorei um tempo para Perfeito. entender isso, porque é isso, né? É como se fossem sacrifícios, entre aspas, que de um primeiro momento você entende como um sacrifício, né? Vai rolar algumas despedidas, algumas coisas que de fato era da sua vida antiga, mas que se você botar no papel de fato para ver, não te agregava tanto assim. Não agrega mesmo. Mas é uma questão de. Porque você tem que estar muito em sintonia com essa voz que guia, sabe? Eu sempre falo nos meus vídeos isso, eu dou conselho e tal. Mas se a pessoa não está em conexão real com aquela voz, que é a voz do eu superior, né? Não tem jeito. Ela vai ignorar por muito tempo. Por muito tempo na vida dela, ela vai ignorar o chamado de mudança. Porque todo mundo sente, mas todo mundo meio que ignora. Tipo, ai não dá pra fazer isso, porque senão meu amigo vai se afastar, eu vou perder o emprego, minha mãe vai ficar triste comigo, e aí a gente só vai criando mais cascas a ponto de que a gente não consegue mais ouvir. Fica inaudível a voz da nossa consciência. Sim. Na psicologia, eles falam que geralmente o sentimento que não mente pra gente é a angústia. Que a angústia, ela tá mostrando que tem algum desejo, alguma coisa ali que não tá, tá reprimido, alguma coisa que a gente quer muito que não tá sendo realizada. Então, para a gente parar pra observar, assim, o que que a nossa angústia tá querendo mostrar pra gente, por que que a gente tá angustiada. É sempre alguma coisa que tá reprimida. E como é que é o seu contato com a espiritualidade, assim, no que você acredita? Você tem alguma religião? Ou tem religião, mas acredita um pouquinho de cada coisa? Como é que você é em relação a esse assunto? Eu já fui evangélica, né? Já quem nunca? A garota preta. Cara, mas eu rebaixada. acho isso muito interessante, porque tem muita gente que eu conheço hoje em dia que tem a espiritualidade muito forte, no sentido de espírito, de energia, de tudo, e que teve essa base evangélica. A maioria das pessoas, eu acho, né? Aqui no Brasil. Eu acho, né? Não sei. O católico evangélico, mas eu tive evangélica. Eu curei a minha relação com a igreja, por exemplo. Hoje em dia eu tenho um amor muito grande por Jesus, como eu sempre tive, na verdade. Esse amor nunca acabou, só que ele foi silenciado talvez pela má imagem que eu tinha da igreja, pela repressão da minha sexualidade também naquele espaço. Então a casca ali da igreja, ela me afastou da imagem de Cristo. Hoje em dia eu ouço meus louvores, eu converso com Jesus, com o Espírito Santo, mas eu sou do candomblé. Mas eu também, aquela, né? Eu tenho tudo. A jovem mística. Porque eu também gosto de consagrar ayahuasca, eu gosto do xamanismo, eu adoro, me conecto muito. Então eu sou bem aberta, apesar de ter uma doutrina principal que eu sigo, que é o candomblé. Uhum. E como é que foi o seu contato com a ayahuasca? O meu contato com a ayahuasca começou quando eu fui fazer um voluntariado num hostel em São Paulo. Não tinha começado a viajar, não. Eu viajei para São Paulo só para ver como é que seria ser voluntária no hostel. E aí, quando eu tava trabalhando lá, chegou um casal de Brasília, eu lembro como se fosse hoje. E eles chegaram falando que eles conduziam cerimônia de ayahuasca. E eu fiquei, tá, certo. Porque eu já tinha ouvido falar, eu falei, tá, mas esse negócio aí mexe com a cabeça, deixa a pessoa maluca. E aí eles puxando o assunto, eu comecei a me atrair, né, pelo assunto. E aí no meio da conversa ele explicando sobre a medicina, eu falei, tá, mas isso aí altera a consciência. Nada que altera a consciência eu posso usar. Eu repeti as palavras do meu babá né? Porque ele falou, nada que altera a consciência você pode usar. E eu só... E aí eles falaram, mas aí eu acho que não altera a sua consciência, ela te eleva a consciência. E aí, aquela frase, por tudo que é mais sagrado, aquela frase tipo, desmoronou toda a minha O que existência. é alterar a consciência, né? O que é elevar a consciência? Eu fiquei curiosíssima. E aí eu fiz a coisa que eu não recomendo a ninguém fazer, por favor. Que eu pesquisei no Google Centro de Ayahuasca, São Paulo, perto de mim. Perto de mim. A pior coisa que alguém poderia fazer, perto de mim. Perto de mim. Só que Deus é tão perfeito, a espiritualidade é tão perfeita, que eu encontrei um lugar muito seguro em que eu tomei a primeira vez. E esse cara ele foi tão cuidadoso que na primeira vez que eu tomei, que essa foi a primeira vez, ele me deu uma dose da ayahuasca bem transparente, bem sutil. Então eu tive um vislumbre da medicina, foi muito forte pra mim já. Eu tive um vislumbre do que era a medicina, mas bem sutil. E aí foi o processo. E o seu contato com o tarô? Que você sempre fala que o tarô sempre esteve presente na sua vida. Como que começou? Assim, como você partiu da ideia, tipo, vou comprar um baralho? Porque tinha um rapaz que se chama Lucas Tarolo. Eu sigo ele até hoje no TikTok, esbarrei com ele esses dias vendo live dele. Eu falei, caramba.
Porque ele foi a primeira pessoa que me introduziu no tarô. Ele é um tarólogo, sei lá, 2016, 2017, por aí. Ele fazia live no Facebook e eu fiquei tão encantada com as cartas que eu falei, eu quero aprender. E aí nessa época eu fazia artesanato, eu fazia brinco, eu fazia, né, macramê e tal. E eu peguei o dinheiro do meu artesanato que eu vendia na escola e comprei meu primeiro baralho. E eu comecei a estudar com ele. E hoje em dia você joga pras pessoas? Jogo, já Quais desde são os jogos que você faz? Que vai de pessoa pra pessoa, né? Tem gente que coloca um nome tradicional, tem gente que coloca os seus próprios nomes nas leituras. Ah, sim. Eu tenho a leitura mensal, eu tenho a leitura que a gente consegue fazer uma análise do presente, como é que você tá, quais são os processos que estão sendo atravessados. Você pode fazer uma, duas, três perguntas dentro dessa leitura. Tem leitura sobre amor também. E tem uma leitura que é um mapa, é como se fosse um mapa espiritual, né? De como é que você tem, às vezes, qual é o teu caminho espiritual, quais são os processos que você vai ser atravessado. Tipo isso. Entendi. E como é que foi o trabalho de respiração que você estudou? Porque eu vi que ela fala que é como se fosse uma introdução, até tipo um ataque de pânico, né? E aí eu fiquei super curiosa. Explica pra gente como é que é. Claro. Eu comecei o trabalho de respiração, ele chegou de um jeito muito sutil na minha vida, na verdade. Porque eu fiz numa vivência, né? Eu fui para um retiro, assim. E eu fiz, e eu achei interessante, depois eu comecei a fazer em casa sozinha, pesquisei na internet. E eu comecei a acessar coisas que eu falei, cara, que loucura é essa? Tipo assim, eu fiquei com medo no início, porque eu falei, eu só consigo acessar isso na força da medicina, da ayahuasca. Quando eu tô na força da ayahuasca, eu consigo ver essas coisas. Eu não sabia que eu conseguia fazer sem medicina. Isso me assustou. Eu falei, caramba, as pessoas precisam saber disso. E aí eu comecei a estudar. E aí isso aconteceu. Eu trabalho, porque assim, o breathwork, né, que a gente chama em inglês, tem várias vertentes, tem várias formas de trabalhar com breathwork. Mas eu trabalho com a respiração holotrópica, que é basicamente uma respiração acelerada que te faz acessar esse estado holotrópico. Que o holotrópico nada mais é do que em direção ao todo, né? Pelo menos é isso que significa em grego. E é basicamente o que você também acessa dentro desse processo, você vai em direção ao todo. Quando você fecha os olhos, respira de maneira acelerada, e sempre tem uma trilha sonora, porque a música ela é muito importante, né? A música ela é evocativa nesse processo, então ela ajuda a trazer à tona certas coisas. Então é como se fosse a vida. Isso eu gosto sempre de trazer essa alusão quando as pessoas fazem um trabalho de inspiração pela primeira vez. Imagina que é como se fosse um teatro. Tudo que acontece fora do teu corpo, quando você fecha o seu olho, é um teatro para que você consiga se observar. Então é a música, é o meu toque, é um carinho, né? É um vibrar do teu corpo, que você sente fisicamente. A tua mente ela vai criar analogias, brincadeiras para que você consiga se olhar. Sei lá, eu botei uma música acelerada e me lembrou o meu espírito de autenticidade, de intensidade na vida. Eu sentia que eu era uma loba, que eu era isso. Então, Ai, que legal. a sua mente ela brinca com você, não sou eu. Só fico ele te conduzindo e te ancorando no processo. Isso é importante falar, que não é uma coisa de visualização, né? Porque tem muita gente que não consegue acompanhar a visualização. Quem é mais ansioso, acelerado, assim, fala, agora se imagine no jardim, a pessoa já tá... Eu entendo, eu também sou assim, eu tenho um pouco de dificuldade de visualizar de maneira involuntária. E aí eu sempre falo, se você não consegue visualizar, porque eu já trabalho a visualização, não é sempre não, mas no final eu gosto de fazer uma visualização para Ho'oponopono, cura, né, enfim. Eu falo, pelo menos finge, né, sente no teu corpo. Porque assim, a pessoa pode não imaginar, mas ela consegue sentir como seria se ela visse. Então eu consigo trabalhar assim também, sabe? E você tava com um projeto no Discord, você pretende voltar? Que ela tava fazendo 8 horas da manhã, segunda-feira. Eu tô voltando aos pouquinhos. Esse exercício de respiração. Eu tô voltando, eu parei porque, enfim, né? Eu tava num processo de movimento, de vir pro Rio e tal. Mas eu já tô voltando, mas eu tô voltando pro TikTok porque eu sinto que a galera do Discord é uma galera muito fiel, eu amo a galera que tá lá. Mas eu quero que mais pessoas cheguem, então eu vou fazer só no TikTok às 8 da manhã. E depois do Rio, você vai pra onde? Eu tô pensando em ir pra Alto Paraíso, em Goiás, né? Chapada dos Veadeiros, no meio das montanhas, no meio da cachoeira, que é o meu lugar, meu habitat natural. Eu tô aqui temporariamente no Rio, né, na cidade, por questões religiosas, familiares, enfim. Mas eu vou seguir a viagem já. E como é que fica a vida amorosa nessa vida de viajante? Bom, não vou falar da atualidade, porque... segredos. Mas pra mim, eu me apaixonei no início da viagem, eu me apaixonei, por exemplo. Em abril do ano passado, eu me apaixonei por uma pessoa incrível, de Curitiba, que quando eu passei por Curitiba, eu tava no começo da viagem, cara, eu tinha saído de São Paulo, fui pra Curitiba, me apaixonei. E
E segui com a viagem, porque a viagem pra mim era a minha prioridade, 100%. Não tem essa. Não tem essa de, ai, vou largar a viagem porque eu vou Aham. Não, meu amor, eu tenho um propósito, eu tenho uma jornada a seguir. Você me espera. Você gosta muito de mim mesmo? Se Aham. é o Vai me esperar. escolhido, Então, assim, a minha vida amorosa, ela não foi o foco, né? Aí aconteceu de eu ter me apaixonado por essa pessoa, depois foram encontros, conexões genuínas, mas que não foram nada muito mágico, assim, né? Mas é isso. Eu não entendi o que falar. E sobre essa jornada assim do personagem, assim, que é uma coisa que você sempre fala pra gente finalizar, que você sempre fala dessa jornada do personagem, da gente estar vivendo com essa máscara e do quanto é difícil e importante pra gente conseguir sair disso, né? Então, que conselho você daria pra alguém que tá ouvindo a gente agora, que tá vivendo nessa máscara, que tá vivendo nessa rotina, que tá vivendo tal qual um personagem? Que essa pessoa não é. Até para as pessoas conhecerem seu trabalho também, saberem Claro. quem você é. Sim, eu sempre falo sobre esse processo de largar o personagem. Acho que a orientação que eu dou é não se contente. Não se contente. Não se anestesie do desconforto que é não ser quem você é. Porque senão você já vai chegar num nível de inconsciência em que você nem vai saber o que você é e nem vai ter nenhuma noção do que isso significa. E aí quando eu vou falar, sai do personagem, como assim personagem? Eu sou assim. Ah, há muito tempo eu sou assim. Como assim personagem? Eu não sei. Então a pessoa tá tão anestesiada que ela não consegue entender que ela tá assim performando. Todo mundo tá numa performance social. Tá todo mundo. E é muito inconsciente na maneira que a gente se articula, na maneira que a gente se expressa, sabe? E eu dou detalhes muito bobos, por exemplo, nos meus vídeos, de exemplo, quando você está no meio social, você força uma risada quando você não quer forçar uma risada. Você fala quando você não quer falar nada. Às vezes tá com a bateria social baixa, mas Mas para não desagradar, você você tá tenta. ali, nutrindo, não consegue lidar com o silêncio, tá sempre preenchendo o silêncio com palavras, com coisas que, se você respirasse, você entenderia a importância da palavra. De que ela tem valor. Quando você aprende a lidar com o silêncio, e aí cabe a meditação, através de respiração, você entende o valor da palavra e você entende o valor do que é ser você. Então, eu acho que assim, não tem muito o que falar. Porque quando você tá no personagem, não quer saber. Mas isso você fala muito nos seus vídeos também, que é bom de dar dica. Eu, por exemplo, apliquei muito isso também na minha rotina, né? De ter essa consciência, de entender os seus limites, né? Eu tô saindo pra algum lugar e perceber os momentos que eu não quero falar. Perceber os momentos que eu quero ficar em silêncio, perceber os momentos que às vezes eu não tô afim ou que eu quero ir embora. E de não, às vezes, não compactuar com aquilo, né? Pra não, às vezes, eu acho que é muito estar num lugar de agradar, né? E de rejeição também, de entender, tá todo mundo fazendo, então vamos fazer também. Porque é claro que esses cenários não é aquela coisa adolescente, né? Não é. Performática que é muito gigante, só que a gente faz isso em pequenozinhos detalhes, sabe? De às vezes você topar ir pra algum rolê que às vezes você não tava afim, ou quando chegar lá, deu uma certa hora e você quer ir embora e não tem nenhum motivo, é só porque eu não quero mais ficar aqui e você ir. Ou então de estar todo mundo em silêncio e você ficar desconfortável e querer ficar alimentando um negócio que não existe, num grupo que não tem nada a ver, Nada a ver às com vezes com você. você Putz. também. Nossa, Daí você velho. fica gastando uma bateria social ali que nem te Desnecessariamente. pertence. Bizarro. Estamos Esse é um fazendo isso. exercício de consciência bom também para as pessoas fazerem. Mas tem que estar disposto a entender que você vai desagradar. Porque para você estar nesses espaços onde as pessoas também estão no personagem, você tem que ter um personagem massa. Você tem que Aham. ter um personagem legal, um The Sims maneiro, velho. Então você tem que ser a pessoa que ainda faz as piadocas ali, né? Que brinca, que tem uma característica para agregar no grupo. Senão você é excluído de alguma forma. Isso pega no lugar da carência da pessoa. Mas quando eu falo sobre o personagem, não é nem só essa questão também das relações, também, principalmente, mas sobre a questão dos ofícios, do trabalho, tudo, assim, entender. Eu acho que talvez o início seja se perguntar, além do que eu sei que eu sou hoje, o que mais eu posso ser? Acho que essa é uma pergunta válida, assim. Sim, porque eu acho que a maioria das pessoas elas ficam confortáveis, né? E aí é muito difícil também você sair dali pra buscar mais, porque você sabe que você vai doer. Você vai ter que fazer algumas despedidas, você vai ter que fazer algumas concessões. Isso me lembra muito aquela cartinha do condicionamento Ai, do Tarot sim, de eu gosto Osho. dessa carta. Ela sempre cai nas minhas leituras, Olha só. assim. Eu acho que representa muito isso. A carta do condicionamento, ela fala da história de um leão, né? É um Um leão. leão que nasceu no meio De de ovelhas. ovelhas e ele acredita ser uma ovelha. Até que chega um momento que ele vai beber água num lago e ele se enxerga. Aham.
E ele fala, gente, eu não sou uma ovelha, eu sou um leão. O que eu tô fazendo aqui? Mas aí não tem o depois desse leão. O depois é esse processo de De é descoberta, loucura, né? né? Que aí eu sempre fiquei pirando muito no depois do leão. De, cara, o que eu faço agora? Porque agora eu já sei que eu não sou ovelha, já nunca fui bom nisso, mas também não sei como é que é ser leão. Sim. Tá ligado? Então, tipo, no que eu sou bom? Era o que a gente tava conversando antes, né? Que às vezes não tem uma coisa muito firmada pra você descobrir. Não A tem. graça é o processo. Exatamente. A graça é o processo. Não tem um mistério, uma coisa guardada ali que a espiritualidade está falando. Tipo, isso aqui que a gente quis que você descobrisse o tempo todo. Eu acho que às vezes eu sinto isso, assim, que o que a espiritualidade quer é justamente que a gente curta o processo. Que a gente esteja lá no processo. Às vezes eu acho que eles nem têm tanto controle disso por conta do livre-arbítrio também. E, tipo, não existe nada muito sagrado, assim, guardado nos sete baús que a gente preparou pra você, sabe? É isso aqui que você... Não. Você faz o que você quiser. E aí, no processo, a gente tá ali atrás de você, sabe? Vambora. Eu te ajudo, eu tô te empurrando. Às vezes eu tenho essa sensação, eu assim. Acho que isso aí, sabia? Pelo menos é isso que a minha espiritualidade também me trouxe, viu? Exatamente isso. Tipo, você escolhe a maneira que você quer viver. E a partir daquilo ali, a gente vai criando em cima do que você sente, do que você quer manifestar. E outra coisa que você trouxe, a gente nunca vai fazer de maneira involuntária esses movimentos, por exemplo. Ninguém, eu vou sair aqui, eu quero... Tem pessoas que são muito autoconscientes e fazem esse movimento assim. Mas quem tá no processo inicial não vai falar, eu quero lidar com desconforto. Não, vai ser a vida que vai instigar isso. Sim, vai te colocar às vezes contra a parede em umas situações você vai falar, eita. E aí você escolhe, quer dar continuidade ou não. Sim. E é isso, gente. Juju aqui, maravilhosa. Ela já chegou aqui me botando pra desenhar, tá? Pra gente se conectar. Maravilhosa. E os nossos desenhos ficam muito loucos. Ela faz isso também. Depois eu vou botar nas minhas redes sociais as artezinhas que você faz, que ela faz um processo bem legal de botar a gente pra rabiscar no papel. Importante. E depois fazer o exercício da gente tentar enxergar figuras ali, da gente ir colorindo. Trouxe um chazinho de gengibre com cacau. E não é qualquer cacau, é o cacau do Peru, tá? Meninas, é um cacau do Peru que a gente tava aqui tomando chazinho. Vou mostrar a canequinha. Um chazinho aqui na nossa canequinha, ó. Verdade. Tintim, obrigada, Ju, por essa troca, Gratidão por tudo isso, por esse papinho.